Domingo, dia de más notícias. Eu sei que você já está viciado nas más notícias do canal Buenas Ideias. E hoje temos muitas. Tanto é que eu não sei nem por onde começar nas más notícias desse extraordinário sétimo dia, o dia em que até Nosso Senhor descansou. Quem sabe começamos com a má notícia de que Donald Trump foi condenado por unanimidade, 12 votos a 0, em 34 acusações, feitas àquele escroque, aquele escroto, aquele tramposo, aquela figura nefasta, aquela figura inefável, aquela figura corrosiva, aquela figura deletéria, aquela figura que se esboroa e junto esboroa a maior democracia do mundo. Lembrem-se, os Estados Unidos recriou o conceito de república que tinha sido inventado em Roma, que tinha sido pulverizado pelas monarquias europeias e que, a partir da Revolução Americana de 1776, renasceu de uma forma como nunca havia existido, nem na Grécia, nem em Roma, nem em lugar nenhum, com seus defeitos, com suas complexidades, mas ainda assim se consubstanciou, se solidificou naquela que ainda é a maior democracia do mundo. Até surgir essa figura nefasta, funesta, sombria, sórdida, imunda, né? E que é eleita pelo povo e depois perde a eleição também pelo povo e conclama a escória da América a invadir o Capitólio. Vai ser julgado por isso ainda, não foi. Ele está sendo julgado, você deve saber, espero que você saiba, você acompanha o canal Buenas Ideias, você é uma pessoa esclarecida, você é uma pessoa conectada às notícias e às más notícias. Então você sabe que a condenação dele foi só por fraude fiscal e a questão ali da Stormy Daniels. Que Stormy, hein? A Daniela tempestuosa, aquilo sim é uma tempestade, né? E ele foi condenado. E por que isso é uma má notícia? É uma má notícia porque os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, não tem a lei da ficha suja. E mesmo que o Donald Trump venha a ser condenado também pelos crimes de conspiração contra a democracia americana, ele ainda assim pode concorrer nas eleições de novembro contra o caquético Biden, né? E como o mundo é composto por uma imensa escória, o mundo é uma espécie de latrina, e os Estados Unidos, algumas pessoas dizem assim, eu só não gosto quando você chama a América Latina de América Latrina. Mas dá muita vontade de chamar a América Latina de América Latrina, muitas vezes, né? Mas, na verdade, os Estados Unidos também é uma grande cloaca, também é uma grande latrina, né? Aquela Middle America ali, aquela coisa ali, Alabama, Texas, né, cara? Oklahoma até, de certa forma, né? Middle America, né? Que não é a América aqui da costa leste, a costa dos transcendentalistas, a costa de Nova York, de Boston, de New Hampshire, de Connecticut, e a costa oeste lá da Califórnia, do Oregon, né? De Washington State e tal. Pô, aqui onde eu tô, o que tem de mosquito é impressionante. Inclusive vou ter que abrir um parênteses, que eu queria dizer o seguinte, eu fui nas Bahamas uma vez e um habitante nativo das Bahamas me perguntou, você sabe por que Deus inventou o mosquito? Eu digo, não. É para o homem ter certeza que ele ainda não está no paraíso. Boa. Eu estou na Argentina, num lugar inacreditável. Eu não vou falar muito, eu só vou falar para os membros. Porque a partir de agora, o canal Buenas Ideias iniciará uma campanha avassaladora de que alguns conteúdos eu só vou falar para os membros pagantes. Sim, porque eu sou um cerdo capitalista, né? Então aquela casa que tu tá vendo ali é uma estância na Argentina onde o Ron Wood e o Keith Richards viveram por 10 dias em 1998. Ó, The Rolling Stones. Claro que o Mick Jagger não ia vir, mas agora há pouco, antes de vir para cá, eu estava conversando com um grande amigo do Charlie Watts, um argentino amicíssimo do Charlie Watts, aquela essência, né? Aquela condensação
do English Gentleman, né? O baterista dos Stones, que já está nos campos do Senhor, né? Enquanto Mick, Keith e Ronnie continuam aí, tocando, inclusive, né? Inclusive as pessoas que estavam aí estavam no show que eles deram em New Orleans, mas detalhes sobre a estadia deles ali eu só vou dar para os membros. Aliás, estou devendo episódios para os membros, mas os membros são pacientes, os membros sabem que esse canal passou por transformações, não é mesmo? E essas transformações fizeram com que eu não tivesse tido tempo de gravar para os membros. Mas vou gravar muitas coisas para os membros e quero dizer mais. Algumas das mais legais e importantes eu só vou gravar para os membros. Sim, sim, sim. Você vai ter que se associar. Inclusive, sei lá quanto é que é a mensalidade, R$11, tá? Mas eu não quero falar disso. Quero voltar de por que é terrível o Donald Trump ter sido condenado, porque essa condenação não o afasta da corrida eleitoral. E como existe uma escória, uma cloaca no mundo inteiro, que se reflete no Brasil, inclusive com aquela figura abjeta de um dos filhos do presidente mais abjeto dos últimos anos, ter dito: o que acontece no Brasil acontece nos Estados Unidos. Foi condenado. Olha a condenação, né? Só que como o Brasil é muito mais evoluído que os Estados Unidos, como todo mundo sabe, o Brasil tem a lei da ficha suja, embora conspurcada eventualmente. Então, tem gente que é inelegível e o Trump ainda não é inelegível. E como tem uma escória americana, uma escória que sempre existiu, periga esse Donald Trump ainda ter chance de concorrer e talvez se eleger. Seria uma desgraça para o mundo e para a humanidade, mas quantas desgraças a humanidade e o mundo têm, né? À frente delas ainda, por trás, no meio e à frente. Então, é obviamente que eu torço para o Donald Trump não apenas não ser eleito, como deixar de respirar. Deixar de respirar. E como eu já festejei vários passamentos aqui, eu espero estar vivo para festejar o passamento do Donald Trump dessa para o inferno. Porque é certo que ele vai para o inferno, né? Você sabe. Inclusive, eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Woody Guthrie, que era o grande cantor e compositor e andarilho americano, né? O cara que foi, de início, a principal influência no Bob Dylan, né? O cantor andarilho, o cantor vagabundo, The American Hobo, a grande tradição da vagabundagem americana. Tem até um texto do Jack Kerouac, que eu que traduzi, chamado The Vanishing American Hobo, o vagabundo americano em vias de extinção, na qual ele retraça toda a história do andarilho, do caminhante, do libertário americano, né? Remetendo ao Thoreau, Henry David Thoreau, que era um caminhante, o John Muir, que era um caminhante. Muir é difícil de dizer, né? M-U-I-R. Se tu não sabe, vai descobrir quem é. Nunca saiu no Brasil. Pois é, né? Woody Guthrie era o cavaleiro andante, que além de tudo tocava. Que tem de mosquito aqui, tu não acredita! Não, sério, muito mosquito. Mas não vão fazer com que eu desista da minha mensagem de domingo. E o Woody Guthrie compôs uma música chamada Old Man Trump, sobre o pai dessa excrescência, desse sujeito. Por isso que é bom tu saber, assim, sabe que uma das minhas filhas chegou em casa assim: não quero mais estudar no Colégio X de Porto Alegre. Ela tinha 10 anos de idade, faz tempo. E a gente disse: por quê? Porque tem 2 eleitores do Trump na minha aula, 2 garotos de 10 anos de idade, filhos de pais repugnantes, desprezíveis, imundos, que convenceram o filho de que Donald Trump poderia ser uma solução para o planeta Terra. O que tu faz com essa gente, cara? E como eu falei num dos filhos do presidente desprezível do Brasil, que disse: o que acontece no Brasil acontece nos Estados Unidos, tanto é que depois do 6 de janeiro, quando eles invadiram o Capitólio, 2 anos depois, no 8 de janeiro, 2 dias depois e 2 anos depois, essa escória tentou invadir a sede dos 3 poderes no Brasil, numa tentativa de golpe das mais desprezíveis, né? Tem um outro filho desse presidente horroroso, que é o relator de uma PEC, de uma
projeto de remenda à Constituição. Porque no Brasil não são emendas, são remendas de quinta categoria que tentam mudar a melhor Constituição que o Brasil já teve. Porque você sabe, eu estudei as Constituições brasileiras, eu estudei bastante coisa, dentre elas as Constituições, porque eu acabo de gravar uma série para o History Channel, talvez você tenha acompanhado, tem o making off de algumas coisas assim, sobre a primeira Constituição do Brasil de 1824. E aí, por causa da primeira, que completou 200 anos, está completando 200 anos, eu estudei a Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 37, a Constituição de 46, a Constituição de 67, a Constituição de 88. A melhor disparada é a de 88. Com seus defeitos, com seus problemas, mas a melhor, a Constituição Cidadã. E os caras que vão fazendo emendas, esse centrão imundo, essa gente desprezível, repugnante, esse Congresso Nacional que dá vontade de vomitar, embora seja um retrato fiel do que de fato é o Brasil, já que foram eleitos. Tem, talvez você saiba, uma PEC, acho que é 3/2022, cujo relator é o tal Flávio Bolsonaro, esse ser abjeto, esse cara da fantástica fábrica de chocolates, esse cara da rachadinha, esse cara que condecorou milicianos, essa figura abjeta que comprou uma casa pelo BRB lá, o Banco de Brasília, financiado em 300 anos com um dinheiro que ele não teria como pagar com o salário de senador dele, né? Ele é senador. Essa PEC já passou na Câmara e agora está chegando ao Senado, só talvez saiba, é da privatização do litoral brasileiro. Envolvido com essa PEC está aquela figura, aquele caicai, aquele jogador horroroso, aquele cara que eu já falei, vou repetir, eu estava na Copa da Rússia, pessoalmente, com esse corpício aqui, e vendo ele na sala de imprensa sendo humilhado por todos os jornalistas esportivos do mundo. O caicai, aquele que se joga, aquele que rola, aquele que simula faltas, né? Esse cara que tem edifícios em Balneário Camboriú. Imagina, assim, ó, eu fico pensando assim, Eduardo Bueno, você foi condenado à danação eterna. Eu vou perguntar, onde? Em Balneário Camboriú. Não, por favor, me leva para o esgoto, mas não para Balneário Camboriú. Não é? E pode fazer o corte, mandar lá para Balneário Camboriú. E aí, porque a minha legião de defensores, de admiradores, é 1 milhão de vezes maior que a minha legião de detratores. Essa PEC permite com que terrenos de marinha, 33 metros da marinha mais alta, pertencem à marinha, que eles possam ser privatizados para empreendimentos privados. O tal Neymar, essa figura desprezível, que desviou um rio em Angra dos Reis, cujo pai também é uma figura, né, que foi amigo do Bolsonaro, que foi lá pedir para não pagar os impostos que devia, que deu voz de prisão para um oficial de justiça, e daí ele próprio foi preso, tomou voz de prisão, acho que não, infelizmente não chegou a ser preso, deveria ser prisão perpétua, inclusive para ele e para o filho. Construiu uma mansão, daquelas horrorosas, né, em Angra dos Reis. Porque outra coisa que poderiam me condenar, Eduardo Bueno, você está condenado à prisão perpétua. Aonde? Num cruzeiro do Neymar, que vai de Santos a Búzios e de Búzios a Santos, com música sertaneja, com 8 refeições por dia, para o resto da vida. Melhor a condenação de Sísifo, de rolar uma pedra até o topo, a pedra cair e tu rolar de novo eternamente. É melhor do que esse cruzeiro, com Neymar, e com sertanejo, e com influencers. Cara, a gente tem que começar uma campanha que não é só contra influencers, é contra quem segue influencers. Verdade. Ecoou aqui nos campos da Argentina. Cara, o Frei Vicente do Salvador, que é considerado o autor da primeira história do Brasil, eu não sei a data, acho que é o 1624, 1641, Frei baiano, Frei Vicente do Salvador, nascido em Salvador, escreveu a história do Brasil, a primeira,
História geral do Brasil. Preciosa, maravilhosa, com defeitos, mas maravilhosa. Conta a história do Bispo Sardinha, conta várias histórias, né? E contos fidedignos. Ele escreveu: os portugueses continuam arranhando as costas como caranguejos, sem nunca penetrarem no interior. A colonização portuguesa do Brasil é uma colonização litorânea. A colonização tupi do Brasil também é. Os tupis saíram dos vales amazônicos e conquistaram praticamente todo o litoral brasileiro, expulsando, para os rigores do agreste, as tribos tapuias, que é uma palavra tupi que quer dizer os eles, os outros, aqueles que não são que nem nós, em bom grego, bárbaro. Tapuia é nos grupos do grupo G, de língua travada, de outra língua que não eram tupis, e que foram expulsos pelos tupis que quiseram o meu de frente para o mar. Todo mundo sempre quis morar de frente para o mar. Eu, como velho hippie, conheci praias brasileiras inacreditáveis, ainda intocadas. Praia do Rosa, Garopaba, Siriú, Canoa Quebrada, próprio Búzios, que eu cheguei atrasado, mas fui, Jericoacoara, e todas viraram um pesadelo depois que nós, hippies, as descobrimos, e eles, os hippies burros, falaram para os outros que essas praias existiram. A destruição, a ocupação imbecilizante, delirante, doentia do litoral brasileiro, com esses condomínios de luxo de vomitar, onde os caras levam essa vida de falso luxo. Luxo é isso aqui, ó. Luxo é isso aqui. Porque esse proprietário dessa casa aqui é um brasileiro, mas é um brasileiro esperto, é um brasileiro que recebe o Ron Wood e o Keith Richards. Então, não é um brasileiro qualquer, entendeu? Esse sabe qual é o real significado do luxo. Esse sabe que o luxo está na raiz, está na simplicidade, está naquilo, na essência das coisas, né? Não é o luxo, a ostentação. Sabe aquela coisa assim? Aparece no Fantástico. Fulano e Beltrano foram presos por falcatruas e também se descobriu que eles ostentavam uma vida de luxo no Instagram. Eles ostentavam uma vida de luxo no Instagram. O luxo deles é o lixo mais absoluto. E o que esses caras querem é transformar o litoral brasileiro, o pouco que resta dele, em lixo. Lixo. Só que não é só uma questão de ofensa estética, de ofensa moral, de ofensa ética. É uma questão de ofensa ambiental. Ambiental. A única coisa, a única esperança que nos resta é a geleira do juízo final. Já ouviu falar na geleira do juízo final? Vai pesquisar, bota lá, Google, geleira do juízo final. E tu vai ver o que é. É uma geleira de 40 quilômetros de extensão na Antártida que está derretendo por baixo e vai fazer com que o mar suba 70 centímetros, destruindo as terras desses caras. E ao contrário da destruição que atingiu o Rio Grande do Sul, tema de vários posts que eu fiz aqui, chamados SOS-RS, né? E que também tiveram razões econômicas, razões de distorção política, razões da incompetência generalizada da sociedade civil brasileira, porque os governantes do Brasil, porque os deputados federais, porque os senadores, porque o Congresso Nacional, como já falei várias vezes, eu repeti, é um retrato muito fiel do que o Brasil na sua essência é. Um país desprezível em vários aspectos, escroto, um país que nunca seguiu a lei, um país afeito à ilegalidade, ao jeitinho, à exclusão, né? Um lá em cima, outro lá embaixo, tem um nome, você sabe qual é, né? Então, esses caras, eles estão aí porque tu sabe, né? É o famoso socialismo tupiniquim. Você privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Atualmente, o prejuízo que eles estão socializando é o prejuízo ambiental. E se aprovada, essa PEC, ela não é ofensiva apenas, como já falei, no sentido moral, ético, estético, urbanístico, imobiliário. Ela é, acima de tudo, absurda e cruel no sentido ambiental e
Você sabe, né? A natureza sempre prepondera. E quando a natureza enche o saco, ela lava tudo que está adiante. No caso do Rio Grande do Sul, foi terrível, mas teve suas razões. Fiz um post há pouco sobre o padre Balduino Rambo. Fiz vários posts explicando. Isso que eu não sou nenhum especialista em nada. Sou um falastrão que leu e que gosta de compartilhar o que leu, o que sabe, o que pensa, em busca de um mundo melhor. Eu compartilhei várias coisas sobre a enchente do Rio Grande do Sul. Agora tu imagina as consequências dessa PEC, ainda por cima coordenada pelo Flávio Bolsonaro. Pensa. Dá para assinar um abaixo-assinado contra isso. Mas eu, cara, tô muito velho. Eu assinei abaixo-assinado demais. Eu dei as mãos, eu participei de tudo que é movimento ecológico desde 1975. Eu enchi o meu saco. Eu acho que eu vou me mudar para a Argentina. Quer dizer, quem é o presidente da Argentina? Acho que não. Eu acho que eu vou me mudar de planeta. Eu vou pro planeta do Meteorango Kid. Conhece o Meteorango Kid? Vai descobrir quem é. Não tem mais nada para dizer. A não ser, é claro, desejar, como de hábito, um péssimo, um horroroso domingo para você. Tchau.